Boa noite, bem-vindo ao nosso programa Nova Vida, programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida aqui em São Caetano do Sul. Eu sou o pastor Kenji e juntamente com o pastor Silvio de Oliveira, nós estamos apresentando o programa de hoje e temos como convidado especial o pastor Alexandre Sanches, Alexandre Segura Sanches, diretor do Seminário Teológico Batista do ABC. Nós vamos tratar hoje sobre cultos online. São bíblicos ou é antibíblico? Aguarde aí um pouquinho, depois da nossa vinheta nós estaremos de volta. Muito bem, estamos de volta e temos o prazer de receber no nosso programa. Nós estamos fazendo nesse recurso, usando esse recurso, você sabe muito bem, por causa das questões do isolamento social, a questão do coronavírus, enfim. Por enquanto, estamos com o programa neste formato. Mas estamos hoje com o pastor Alexandre Segura Sanches, que é diretor do Seminário Teológico Batista do Grande ABC, professor de eclesiologia, orientador de muitos vocacionados para o ministério pastoral, que vai dar as suas impressões, a sua opinião sobre essa situação que estamos vivendo de isolamento social e a necessidade que alguns pastores, igrejas, entenderam que precisavam manter os cultos mesmo usando a tecnologia das redes sociais. Boa noite, pastor. Tudo bem? Tudo bem, pastor Alexandre? Boa noite, pastor Kenji. Sim, pastor Silvio. Boa noite, pastor Silvio. É um grande prazer estar aqui com vocês para tratar de um assunto tão importante e um assunto tão atual, né? Não é? Tão atual, como é o assunto que nós estamos vivendo aí no nosso contexto atual, não só no nosso país, como no mundo inteiro, né? Verdade. Mas... Dentro do nosso contexto, o que o irmão acha sobre essa alternativa que muitos de nós, né, escolhemos de transmitir os cultos através da internet, das redes sociais? O que o irmão acha? Existe algum impedimento bíblico? O irmão que é professor de eclesiologia, o irmão encontra alguma dificuldade? De forma nenhuma, pastor, porque eu sempre vi a tecnologia como uma ferramenta a favor da igreja, tá? O próprio profeta Daniel ele fala acerca que o saber nos últimos dias ele vai se multiplicar. E eu vejo como ponto fundamental esse movimento online da cristandade como um momento de comunhão também. Como um momento de estender o reino de Deus. É interessante que o Ebenezer Soares, no seu livro O Manual da Igreja do Obreiro, ele dá uma definição de igreja batista quando ele diz que igreja é uma congregação local composta de pessoas regeneradas, né? E que procura estender o reino de Deus não só nas suas vidas, mas nas de outros também. E eu vejo esse contexto aí online uma ferramenta poderosíssima para atingir pessoas não cristãs, e tem atingido muitas pessoas têm se convertido através do culto online. Entendi. O reino de Deus tem sido estendido através dessa ferramenta. Eu participo, obviamente nós estamos conversando dentro do contexto batista, né? Nós somos batistas, nós três, e eu participo também de um grupo de pastores que fazem parte da ordem, e houve ali um debate muito forte em cima disso. Eles estavam dizendo que era antibíblico
né? Alguns estão dizendo que era antibíblico o fato de nós estarmos transmitindo os cultos via online, né? Então houve um grande debate ali. Eu percebi que, obviamente, quem afirmava isso com letras garrafais é de uma geração antiga, né? Ok. De uma geração que tem que ir lá, né, obedecer certos costumes, tal, mas abalou, né? Eu vi que alguns colegas ficaram meio que abalados se realmente estavam cometendo algum pecado. O que que o irmão acha? Olha, eu acredito, sin- sinceramente, eu não acredito que seja pecado, como o pastor mesmo frisou, ele faz parte da velha guarda, ele é antigo. Aí nós podemos entrar até na discussão. Televisão é do diabo? Antigamente era. Antigamente não poderia assistir televisão. E aí? E hoje? Como que fica? Não, eu não creio, não. Eu creio sim que culto online, sim, tem relação com comunhão. Tem como. Existe a possibilidade, sim, de ter a comunhão nesse contexto no qual nós vivemos, graças à internet, graças a essa tecnologia, essa ferramenta forte que nós temos para estender a comunhão, da igreja ter contato com o seu pastor continua ministrando a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela continua mudando da mesma forma e transformando através do culto online. Sem dúvida nenhuma, eu vejo como bênção, eu vejo como é, uma ferramenta que Deus está usando nesse tempo. Uhum, uhum. E nós encontraríamos alguma fundamentação bíblica ou teológica para isso? Olha, a fundamentação bíblica para o culto online em si, de uma forma literal, Uhum, não existe, tá? Até uhum, porque nós estamos falando de uma tecnologia do nosso tempo que existe, mas eu posso frisar um texto que tem toda a relação no Evangelho de João, tá? No capítulo 17, e versículo 20 e 21, que é a oração sacerdotal de Jesus, quando Jesus Jesus. passa a interceder pelos apóstolos, Uhum, Jesus diz, ó, eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para uhum, que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou uhum. seja, nós temos o conceito bíblico da unidade que dá todo um aparato para esse contexto que nós vivemos hoje, Entendi. sem nenhuma sombra de dúvida. Ou Então, seja, sim, pastor. então o que o irmão está colocando, que o fundamento nosso está na questão da unidade espiritual. Exa- Exatamente, a unidade espiritual, sem Tá? nenhuma sombra de dúvida. Uhum, Porque uma vez que a palavra de Deus está sendo pregada a tempo e a fora de tempo, uhum, entendeu? sim, Foi a orientação que Paulo deu a Timóteo, nesse modo online, ela está chegando aos corações. As pessoas uhum, estão ouvindo. uhum, Pessoas são conhecidas pelo Espírito Santo, de algo em seus corações, até mesmo a conversão, uhum, uhum, entendeu? Então, o conceito da unidade, ela se faz presente sim nesse contexto que vemos hoje através do culto online, sem nenhuma sombra de dúvida. E, evidentemente, fisicamente é impossível termos a comunhão, mas espiritualmente sim é possível. uhum, uhum. Entendi o princípio. Temos uma preocupação em relação às ordenanças, né? Ok. Pastor Silvio, inclusive, o pastor Silvio tem uma pergunta, né, dentro da questão das ordenanças, né, da ceia, né? Faça a pergunta, Sim. pastor. Pois não. Em primeiro lugar, muito prazer estar conversando com meu amigo, pastor, do seminário, a qual eu estou estudando agora. A Seu minha mestre, pergunta, hein? Seu mestre, hein? Olha lá, hein? é, a minha pergunta é bem objetiva. A ceia online é bíblica? A ceia Eu, online? eu, eu parto do mesmo princípio que eu parti quando eu frisei a questão do culto online. A ceia como ordenança, o primeiro ponto que nós temos, tá? Se vamos
falar de um contexto batista aqui, sendo que foi um membro de uma igreja batista que me fez a pergunta. Nós batistas não cremos que a ceia é mística. Ela não confere graça. Entendi. Okay? Muito menos com substanciação ou substanciação. Nós cremos no memorial. A ceia, ela não confere graça. Ela é uma ordenança. Entendeu? Nesse ponto, eu entendo ser bíblica partindo do conceito da unidade. Entendi. Tá? Eu friso o mesmo ponto de vista que eu frisei agora há pouco, quando eu disse acerca da unidade. Nós podemos, sim, com nossas famílias, tá? Participar da ceia do Senhor via online, sem nenhuma dificuldade, por ser um memorial, ok? E essa ceia, embora não seja no templo local onde a igreja se reúne, a Igreja Batista Nova Vida, ok? Ela está estendida nos lares. Entendi. Ela está estendida nos lares, então ela está participando junto com o seu pastor, que ela está ministrando sem nenhuma sombra de dúvida. Importante a lembrança, né, pastor? Exatamente. Exatamente. Exatamente, é um memorial, né? A preocupação de alguns é assim na questão do ofício, né? Porque se pensa, é o pastor que distribui o pão, é o diácono que distribui. E no caso, né, nas diversas casas onde estariam participando da ceia, quem vai distribuir o pão, obviamente, nem todos têm um diácono em casa, nem todos têm um pastor em casa. Aí começam a pensar na invalidação, né, dessa observância. O que o irmão pode dizer sobre isso? Olha, eu entendo o seguinte, eu sei que o pastor há anos ensina isso, mas eu acredito que a Igreja Batista, ela precisa voltar às raízes na seguinte temática: ensinar, de fato, o que é ser batista. Que o pastor e o diácono, embora são dois oficiais, ok? São dois oficiais, eles não estão acima das pessoas, como se apregoa no catolicismo romano e no neopentecostalismo. Não há uma unção especial no pastor e no diácono. São dois oficiais, tá? O pastor é aquele que Deus vocaciona para pastorear e cuidar do rebanho, evidentemente, é o dom que há nele, mas o sacerdote também não confere graça. Entendeu? O sacerdote não é o vigário de Cristo. Uhum. O pastor e o diácono não conferem graça. Então, uma pessoa, um crente em Jesus Cristo, batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que está em comunhão com a sua igreja, ele pode sim, junto ali com sua família, preparar, celebrar. E celebrar a ceia junto com o pastor que está do outro lado online, dando todas as orientações. Seria aquele princípio do sacerdócio universal? Que nós... Exatamente. Exatamente. O princípio da própria reforma protestante também. Ou seja, todos nós somos sacerdotes, né? A Bíblia em si, ela ensina isso. Romanos 1, 16 e 17, onde Lutero ali abriu a sua mente concernente a isso. Uhum. Esse contexto. Então, todos nós somos sacerdotes. Apocalipse, capítulo 1, diz que Deus nos constituiu o reino de sacerdotes. Uhum. Jesus nos constituiu o reino de sacerdotes para seu Deus e Pai. Uhum. Entendeu? Então, eu vejo que o crente, como sacerdote, ele pode, sim... oficiar, celebrar. Oficiar a ceia do Senhor.
Tanto que nós batistas não usamos o termo Santa Ceia. É a ceia do Senhor. Ceia do Senhor. Né? A gente diferente. deixa passar, né? Porque virou até uma expressão comum, né? Mas tem esse sentido, né? Exatamente. É a ceia do Senhor. Muito bem. Ceia do Senhor. Muito bem, vamos para o nosso intervalo. Nós vamos agora dar um tempinho, né? Não saia daí, né? Que ainda tem outras considerações sobre esse tema que é tão atual. Não saia daí. Até daqui a pouco. Boa noite, Pastor Kenji, colegas aí, amigos que acompanham a programação da Vox TV, tudo bem? Bom, eu quero fazer uma pergunta nesse programa que trata sobre cultos online. A gente viu nos últimos tempos, aí, agora nesses tempos de pandemia, a igreja teve que se adaptar a esse tempo também, né? E aí a gente viu a igreja, né, a nossa igreja, né, se adaptando. Boa noite, Pastor Kenji, colegas aí, amigos que acompanham a programação da Vox TV, tudo bem? Bom, eu quero fazer uma pergunta nesse programa que trata sobre cultos online. A gente viu nos últimos tempos, aí, agora nesses tempos de pandemia, a igreja teve que se adaptar a esse tempo também, né? E aí a gente viu a igreja, né, a nossa igreja, né, se adaptando, abrindo mão de algumas coisas de algumas coisas muito importantes, né, como o nosso culto presencial, acho que principalmente para continuar cultuando ao Senhor. E aí a gente abriu mão da nossa da presença física, abriu mão do louvor físico ali e também acabou descobrindo tempos também preciosos pelo meio virtual também. Então eu quero fazer uma pergunta, pastor, para a nossa reflexão. Nesse tempo, o que é necessário para que exista um culto? Né? O que é necessário hoje, né, depois de passando, né, por isso tudo, o que a gente pode considerar que é necessário para que ali exista um culto de adoração a Deus? Obrigado e bom programa aí para nós. Graça e paz, irmãos, eu sou André Barbosa. E sobre o tema se o culto online é antibíblico ou não, na minha opinião ele não é antibíblico, porém ele deve ser usado como uma ferramenta e de maneira nenhuma substituir os cultos presenciais. Temos visto inúmeras igrejas usarem esse artifício, até mesmo porque ele alcança muitas pessoas impossibilitadas de vir ao culto, né, ao culto presencial na igreja, né? Imagine você pessoas no hospital ou de repente em seus lares mesmo, doentes que não podem vir até o culto online sendo usado como uma ferramenta para chegar até essas pessoas. Eu acredito que é uma forma excelente de continuar levando o Evangelho. E para dar uma base no que eu estou falando, nós temos o texto em Hebreus 10, o capítulo 10, versículo 25, que diz assim, só a parte A. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Então, aqui nesse contexto, eles estavam sendo perseguidos e deixaram de congregar por medo, ou sei lá quais outros motivos poderiam fazer com que eles viessem deixar de congregar. No nosso caso, é essa pandemia. Então, essa pandemia e também pode haver outros casos também que a pessoa fica impossibilitada de ir até o culto. Então, para finalizar, sendo o culto online sendo usado como uma ferramenta, eu não vejo problema nenhum. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Muito bem, estamos de volta aí. Você pôde perceber as opiniões, né? São dois exemplos só. O pastor Alexandre vai opinar, então, agora, em cima do que
eles disseram, o André Barbosa, um designer, né, trabalha na nossa igreja, no Ministério de Comunicações, e o Silas Leite é nosso ministro de música. Então, ambos basicamente, pastor, estão apoiando a questão da transmissão dos cultos online, mas existe uma preocupação, né? Do pós-crise, da pós-pandemia, né? Ok. O que o irmão acha? Você acha que vai prejudicar, assim, a questão de diminuir a frequência nas igrejas, voltando tudo a normal, né? O pessoal faça a opção por assistir o culto em casa, não estar mais presencialmente. O que o irmão acha? Ok. Bom, antes de mais nada, um abraço ao André Barbosa. Nos conhecemos nos tempos de Ebenezer, muitos anos atrás, né? Um forte abraço aí. Feliz aí em saber que estão aí com vocês aí. O Silas eu vi pequeno, eu vi pequenininho. Bom, isso faz lembrar quando surgiu os cultos online. Essa mesma preocupação que eles estão tendo, muitas pessoas tiveram quando, creio que acho que foi 2012, 2013, por aí, que surgiu essa onda de culto online nas grandes igrejas. Depois a maioria das igrejas aderiu e as igrejas não sofreram absolutamente nada, entendeu? Não houve nenhum prejuízo e nenhuma estrutura da igreja, e muito menos assim na questão de comunhão, diminuição de frequência nas igrejas. Isso não aconteceu, tanto que é uma ferramenta que deu certo, entendeu? As igrejas elas poderiam simultaneamente estar online e fisicamente ali ativa, entendeu? Então isso não atrapalhou em nada os trabalhos da igreja, enfim. E eu creio que vai se repetir da mesma forma. É uma preocupação não só do André, do Silas, mas eu vejo muitas pessoas preocupadas com o pós, o que vai acontecer. Eu vejo a leitura que eu faço é a mesma leitura que eu fiz quando surgiu esse movimento aí do culto online, entendeu? Nada atrapalhou a igreja, em nada. A igreja permaneceu normalmente, os seus cultos, não houve diminuição, ao contrário, foi bênção para aquelas pessoas que se adoentavam, etc., ou estavam nos seus trabalhos e por aí vai, entendeu? Ou aqueles mesmo que já não iam muito, né, na igreja, entendeu? E não mudou absolutamente nada. Então eu vejo nesse contexto, não vai mudar em um sentido para não voltar às práticas eclesiais, não, de forma alguma. Eu creio que não vai ter prejuízo, não, né? Não vai ter mudança de cultura, né? O pessoal vai querer realmente retomar a comunhão com os irmãos. Exatamente. Entendi. Não, porque até o culto online há tantos anos está presente e as preocupações sempre foram as mesmas e nunca atrapalhou a igreja em nada, entendeu? Então eu vejo que agora, creio eu, em nome de Jesus, quando acabar essa situação toda aí, tudo vai se voltar ao normal, as igrejas, enfim. E o culto online vai continuar como sempre teve, sem nenhum prejuízo para as nossas igrejas, no caso. Deixa eu aproveitar a sua formação jurídica também, né? Além de teólogo, né? O irmão também tem uma formação jurídica, para uma observação, talvez uma opinião muito mais no âmbito político, né? Hoje eu recebi, pelo grupo do WhatsApp, uma informação de que as igrejas estariam liberadas, né, da quarentena para voltarem a celebrar os cultos presenciais, né? No momento em que ainda há uma discussão sobre o pico, né, dessa contaminação, o auge disso, que se daria talvez no final de abril, outros estão falando maio, junho, né? Seria prudente que as igrejas retomassem os seus cultos agora, neste momento,
Não sei se essa notícia é verídica ou não, que a gente está sendo invadido por fake news e tal, mas veio essa informação de que, aliás, até o nosso presidente havia colocado a igreja como serviço essencial um tempo atrás, né? Que poderia ser aberto, etc. e tal. O que o irmão acha? Olha, assim, no âmbito político, eu vou dar uma opinião minha pessoal Sim. dentro dessa técnica política. Eu acredito que o nosso presidente da República, por ter essa aproximação com os grandes líderes das maiores igrejas evangélicas do Brasil, ele tem recebido, eu acredito que ele está sendo pressionado, tá, a liberar as igrejas para o culto normal, etc. As lideranças neopentecostais e pentecostais que estão mais próximas ao presidente, até mesmo no Congresso, etc., eu não vejo por esse lado. Uhum. Tá? Eu acho que nós temos que manter, eu não quero defender partido político fora de mim, isso não é o propósito, não é a proposta do programa em si, mas eu acredito que a igreja ainda deve se manter na orientação da Organização Mundial da Saúde, tá? E do Ministério, do nosso Ministério da Saúde também. Ou seja, ainda não é o momento de ter aglomeração nas igrejas, entendeu? Não vejo ainda o momento, porque principalmente nesse momento que logo o Brasil está entrando, o hemisfério sul está entrando no inverno, onde o vírus ele tem mais força, segundo os profissionais da saúde. Eu acho que no momento a igreja tem que se manter no mesmo contexto, da mesma forma, seguindo as orientações da OMS, entendeu? E eu não creio que ainda seja o momento. Essa é a minha opinião pessoal, ok? Acerca disso. Então, teríamos que ter prudência, não é porque alguém falou, sinalizou, olha, está tudo certo, vamos voltar, é nossa vitória, a vitória da igreja, mas a gente tem que ter prudência no sentido de saber o que as autoridades médicas, né, estão trazendo a respeito desse vírus. É isso? É essa a sua opinião? Exatamente. E partindo da premissa que muitas pessoas elas precisam ter essa sensibilidade, nós não estamos... as autoridades não estão pedindo para nós negarmos a Jesus, para negarmos sua divindade, para deixarmos de pregar, não. Estamos aqui livres pregando o evangelho. Está acontecendo um problema grave no mundo inteiro e que está colocando o risco de pessoas... Bom, estamos vendo o que está acontecendo na Espanha, na Itália, em Nova York, o que aconteceu na própria China, entendeu? Creio que não é a vontade de Deus que o nosso sistema público de saúde não tenha vaga e as pessoas morram nos corredores dos hospitais porque não tem respirador. Eu creio que não é essa a vontade de Deus, entendeu? Então, acho que nós temos que ter prudência nesse momento, porque... E aí que tá a manifestação do amor cristão, pensar no semelhante, entendeu? Entendeu? Então, acho que nós temos que ter essa prudência. Graças a Deus, a nossa liberdade não está sendo cerceada. Aí está esse contexto online, onde nós estamos proclamando o nome de Jesus, entendeu? E o mundo inteiro, os cristãos do mundo inteiro estão online, proclamando a Cristo, orando, entendeu? E, enfim, eu acredito que logo isso acabe, mas nós temos que ter prudência. O pastor tem a experiência já, porque o seminário ele recebe alunos de várias denominações, confissões, né? E já deve ter tido experiência com aqueles que acabam declarando, isso é falta de fé, a gente tinha que ter fé,
né? Tem que dar um passo de fé, enfim. Como é que o irmão argumentaria se um aluno seu chegasse aí e falasse, temos que abrir as portas mesmo, né? Ok. Deus é maior do que esse coronavírus. O que o irmão falaria? Olha, esse ponto de vista, entendeu? É um ponto de vista perigoso. Quando alguém me pergunta, e já me perguntaram, eu vou lá atrás, na igreja primitiva, quando a igreja ela era perseguida. Quer dizer, então, que os cristãos que se reuniam nas catacumbas de Roma, eles não tinham fé? Perfeito. Eles não tinham fé? Como que fica, então? Eles estavam se escondendo, eles não, eles não podiam fazer o culto público, que a polícia romana iria prendê-los e levá-los para o Coliseu. Eles não têm fé? Entendeu? Então, essa questão aí é bem complicada. As pessoas que fazem esse tipo de questionamento, eu creio que elas têm sido injustas com a própria história do cristianismo. Entendeu? Porque nós temos exemplos claros no primeiro século, onde o cristianismo era proibido de ser anunciado. Agora, quando os cristãos eram presos e pegos, eles tinham fé suficiente para não negar e confessar que eram cristãos. Perfeito. Entendeu? Mas eles eram prudentes, tá? Os cultos não eram públicos, eram nas casas ou nas catacumbas. Então, nós temos a história a nosso favor, ou seja, aqueles que eram chamados de os nossos heróis. Perfeitamente. Né? Enfim, né? Então, perfeitamente. Se aplica a hoje da mesma forma também. Entendeu? Se o vírus me pegar, amém, eu vou para o céu. Mas eu posso me precaver e pensar no meu próximo também, que está ao meu redor. Muito bem. Pastor Silvio, tem alguma participação aí? Quer fazer alguma observação? Sim, tenho sim, pastor. Tá muito bom o programa, o assunto bem atual, e eu fico imaginando, até que no início da pandemia também existia essa questão de alguns, né, mas não todos, entrar nessa questão de continuar o culto, não fechar a igreja. Até surgiu a ideia que a igreja não fechou, a igreja somos nós. Sim, né? sim. Então, é muito bom. Eu lembrei daquela passagem que Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Né? Mas, de uma certa forma, com o tempo, as pessoas foram entendendo a gravidade que era necessário, que é necessário, até um certo tempo. Eu penso que, aos poucos, não vai voltar de uma vez, mas quando voltar, aos poucos, as pessoas vão se conscientizando e, para a glória do Senhor, quero agradecer, né, mais uma vez, o pastor Alexandre, que eu também o conheci pequeno, né, junto com seu pai, o irmão Abel. Deus abençoe, viu? E agora é seu professor, né? Agora é meu professor. O Ed, né? Nós vamos agradecer. Ed, você pode falar os nomes do pessoal que está participando aí, que a minha conexão aqui foi embora. Posso sim, pastor. Abrir meu microfone aqui no ar. Nós temos aqui a Isabel Batista, Cleusa Conceição, o Adriano Santos Monteiro, temos o Elcio Fóssil, o pastor Elcio Fóssil, o Fábio Roberto Bueno, Sônia Germano, Davi Adamussi, o Sérgio Yamabushi, o Sidney Mariano, e aqui temos várias, o Rafael Flório, Karen Ascencio, o Jailson Abreu, Rubens Pina, o Adalto de Souza, e aqui ó, a Karen, ela faz a seguinte colocação: na minha opinião, o culto pessoalmente é melhor do que pela internet. Na internet você aprende, mas não é a mesma coisa. O Rafael Flório, ele diz: eu vejo que o distanciamento social e o acompanhamento dos cultos pela internet tendem a valorizar, na verdade, o culto presencial. E temos aqui o Jailson também, que diz: muito bom e de grande importância estar discutindo esse assunto. Parabéns ao pastor Kenji, pastor Alexandre, pastor Silvio, meus queridos professores de seminário.
O Rubens Pina dá boa noite. O Adalto de Souza diz: o que dirá a OMS quando tudo o que tem para acontecer espantar os seres humanos? Então tá aí a colocação de alguns internautas. Muito bem, obrigado, Ed. Obrigado, pastor Alexandre, por sua participação tão carinhosa. Muito obrigado, viu? Por ter dedicado esse tempo conosco, viu? Pastor Silvio também, nosso companheiro de lutas. Ed, obrigado mais uma vez. Eu quero agradecer a você que nos assistiu nesta noite. Muito obrigado pela sua dedicação de estar conosco, pelo seu carinho de estar conosco. E até a próxima segunda-feira, quando teremos outro tema para nós conversarmos e debatermos. Deus abençoe a todos. Uma boa noite.